Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Uma boa semana, né? Uma semana de vitória a todos vocês, que o Senhor realize o que deseja o coração dos irmãos, das irmãs, né? Em nome de Jesus, que vocês sejam fortalecidos no Senhor, né, irmãos? E na força do seu poder, amém? Que Deus vos abençoe aonde quer que os irmãos estiverem, em nome de Jesus, né? E sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, para a glória do nome de Deus, amém? Irmãos, aqui em João 8, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim, olha, e Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus, né, irmãos, né? Aqui a palavra de Deus diz, né, irmãos, que muitos dos judeus ali que se encontravam ali, eles criam, né? Mas eles se sentiam muito fracos, né, irmãos, como os cristãos, né? E Jesus os encoraja falando, olha, se vocês permanecer na minha palavra, né, verdadeiramente sereis os meus discípulos, né, irmãos? Então nós temos que, além de ouvir, né, irmãos, a fé vem do ouvir a palavra de Deus, nós temos que crer naquilo que Deus está falando conosco, né? E nós temos que permanecer na presença de Deus. Muitos vacilam, muitos ficam por um momento, depois saem, né, irmãos? Depois voltam, depois saem, são inconstantes, né? Mas o Senhor, Ele fala com uma classe de pessoas, irmãos, que realmente deseja ser um discípulo de Cristo, né? E para ser verdadeiramente, né, irmãos, olha, um discípulo, nós temos que estar dispostos, né? Olha, aqueles que parecem estar dispostos a serem discípulos de Cristo, deve ser dito que jamais deve ir até Ele, a não ser que possa ir com uma determinação, né, irmãos? Nós temos que ser determinados, nós temos que querer muito a presença de Deus, para permanecer na presença, né, irmãos? Permanecer na palavra, de tudo que você ouvir, irmãos, fica com a palavra de Deus, né? Porque Jesus é o maior profeta, né, irmãos? A maior profecia é a palavra de Deus. Você que tem hábito de correr para lá e para cá, né? Indo de um lado do outro, né, irmãos? Procurando profecia, procurando os profetas para colocar a mão na tua cabeça, né? Deus, Ele fala assim, ó, se você permanecer em mim, na minha palavra, né, irmãos? Então, se você acreditar, irmãos, que aquilo que Deus está falando é verdade, você vai ser instruído, você vai ser dirigido pelo próprio Deus, você vai ser capacitado por Ele, né? E aqui diz assim, né, irmãos, que as crianças são enviadas às escolas e são aprendizes por alguns anos, né? Elas ficam até fazer a faculdade, até fazer o ginásio, né, irmãos? As crianças são convidadas a aprender, né, numa escola, né, irmãos, né? E elas ficam ali desejando aprender por algum tempo, né? E depois elas se formam, algumas abandonam a escola, né, irmãos? Só aquelas que permanecem que recebem o diploma, né? Aquelas que permanecem até o final do curso, né, irmãos? Do curso primário, do curso secundário, né? De uma faculdade. Só ela permanecendo, irmãos, né, o tempo necessário ali, que ela precisa, ela vai receber o diploma da formação dela, né? Do contrário, ela vai estudar, né? Ela vai aprender por um pouco de tempo, muitos desistem, né, irmãos? Não vai ter a formação completa, né? Não vai ter o diploma, né? Mas aqui Cristo, irmãos, Ele fala que nós temos que, aqueles que estão realmente dispostos, né, a serem dele,
por toda a vida. Apenas aqueles que permanecem na sua palavra são aceitos como seus discípulos. Né, irmãos? A porta é estreita, né? A porta é bem estreita, a porta de Cristo, né, irmãos? Que leva a salvação, né? Então nós temos que querer muito, né, irmãos? Nós temos que permanecer na sua palavra. Aleluia, né? E nós temos que ser o que, irmãos? Para ser aceito como discípulo, né? Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Aleluia, né? Nossa interação com a palavra e a aceitação dela deve ser constante. Se continuarmos até o fim, então provaremos ser seus discípulos. Aleluia, né, irmãos? Realmente nós vamos pertencer à família de Deus. Realmente nós vamos ter a vida eterna com o Senhor, né, irmãos? Verdadeiramente nós seremos fiéis. Deus, ele fala assim, olha, ser fiel até a morte, né, irmãos? E ele dará a coroa da vida. E aí ele continua falando assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Conhecer a verdade é um grande privilégio, né, irmãos? Conhecer as verdades particulares nas quais devemos acreditar, né? Em sua dependência mútua, o fundamento e o motivo da nossa fé. Saber o que é verdade e o que torna verdade. Esta é uma promessa graciosa de Cristo a todos os que continuarem em sua palavra, que conhecerão a verdade enquanto houver necessidade e for útil a eles. Aleluia. A verdade vos libertará. A verdade ensinada por Cristo torna os homens livres. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, uma boa notícia, né, irmãos? A todos os que creem, né? Aleluia. Deus tem o consolo, né, irmãos? Né? Olha, a justificação nos faz livres da culpa do pecado. Amém. Quando nós somos justificados pela palavra de Deus, né, irmãos? Nós ficamos livres da culpa do pecado. Quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos que somos pecadores e nos humilhamos e pedimos perdão, né, irmãos, né? O Senhor, ele nos perdoa e nos torna livres, né? Olha, a santificação nos faz livres da prisão da corrupção. Quando nós nos separamos das coisas do mundo e quando nós nos santificamos para Deus, né, irmãos, né? Nós ficamos livres da prisão da corrupção, né? Nós nos livramos da corrupção, né, irmãos? Começa a entrar temor, obediência, santidade na nossa vida, né? A gente começa a trazer Deus e o mal sai da nossa vida, né, irmãos? E aí nós vamos nos libertando de todo o mal. Glória a Deus por isso, né? A verdade do Evangelho nos liberta do fardo da lei cerimonial, né, irmãos? Nos liberta da lei, né? E nos transfere para a época da graça, né, irmãos? Do favor de Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor, ele nos favorece com a sua palavra. Aleluia, né? Nos dá o direito de sermos salvos, né, irmãos? Glória a Deus. Ela nos faz livres dos nossos inimigos espirituais, a palavra, né, irmãos? Ela nos liberta de todo o mal, né? Aleluia. Livres no serviço de Deus, nós somos livres para servir a Deus. Aleluia. Com alegria, né, irmãos, né? Livres ao privilégio de filhos, né, irmãos? Nós passamos do estado de criatura e se tornamos filhos de Deus. E livres, né, irmãos? Livres para a nova Jerusalém que é de cima. Aleluia. As coisas espirituais, né, irmãos? Nós começamos a ter acesso a elas
a revelação do próprio Deus, né? Direito à salvação, né, irmãos? E morar com o Senhor no céu, né? Olha, a mente, né, livre, a mente ao admitir a verdade de Cristo, a luz do poder, é bastante ampliada e recebe algo absoluto, né, irmãos? E é uma bússola, traz a direção para nós no nosso caminhar, né? A Bíblia diz que aquele que anda em trevas não sabe onde pisa, né, irmãos? Mas aquele que anda na luz, tudo sabe, né? O Senhor, Ele revela para nós qual que é a vontade dEle e o que vai acontecer na nossa vida, no nosso futuro e para onde nós vamos, né, irmãos? Isto é maravilhoso, né? Isso nos dá a direção certa e a certeza que nós pertencemos a Deus, né, irmãos? Que Ele tem interesse na nossa vida, que Ele cuida de nós, né? Que Ele tem algo maravilhoso para a igreja, né, irmãos? Algo gracioso, algo que Ele quer que nós estejamos com Ele, juntamente com Ele, né, irmãos? E Ele não nos deixará órfãos, né? É grandemente elevada e levada acima das coisas que fazem sentido e jamais age com tão verdadeira liberdade como quando está de acordo com o comando divino. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então a verdade, né, irmãos? Glória a Deus. A verdade de Deus, a palavra de Deus nos torna livres, né? Glória a Deus por isso. Você que está preso em alguma situação, irmãos, você que está preso numa depressão, numa enfermidade, numa angústia, numa derrota, né, numa ira, num sentimento de vingança, né? Preso a uma morte espiritual, né? Você está sem esperança. O Senhor, Ele te garante nesta madrugada que tem uma saída se você conhecer a verdade, se você realmente abrir o teu coração e querer conhecer a Deus. Deus fala assim, olha, eu vou te libertar de todo este mal. Eu vou te libertar de toda essa destruição que tem vindo sobre a tua vida. Deus vai quebrar as correntes malignas, né, irmãos? E Ele fala assim, olha, e você vai ser o meu discípulo se você permanecer na minha palavra. Aleluia. Se você receber a palavra, né, irmãos? Você vai receber o próprio Deus na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Que privilégio, né, irmãos? Que muitos não querem, mas se você quiser, Deus fala, você vai comer o melhor dessa terra a partir de hoje. Né? Se você receber no teu coração, e se você permanecer, Deus, além de te libertar de todo este mal, né, irmãos? De toda essa corrupção, de toda derrota, de tudo aquilo que não provém do Senhor, né, irmãos? De toda mentira, de todo desprezo, de todo abandono, de todo adultério, de toda a mentira, de todo engano, né? Você, Deus vai te dar o melhor para você. Aleluia. Amém. Que você possa crer, né? Que você possa querer, irmãos, querer receber o Senhor na tua vida, né? Aleluia. Se você ainda não aceitou Jesus, nos chame no particular, aí nós vamos fazer oração de confissão juntamente com você, né, irmãos? Vamos te ajudar aí nessa caminhada em oração, orar por você, em nome de Jesus. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, né? Glória a Deus por isso. Então, que você possa conhecer esta verdade, né, irmãos? Que há 35 anos atrás eu também conheci e me libertou de todo mal, de toda vontade de morrer, né, irmãos? De toda angústia, de toda decepção, né? Porque Deus, Ele não falha, irmãos, e Ele é fiel, né? Ele é fiel, você vai saber que Ele é fiel, né? E você vai poder confiar no que Ele está prometendo para você, porque a palavra de Deus, Ele não muda, né, irmãos? E Ele garante a vitória, Ele não perdeu nenhuma batalha,
e não vai ser a sua que ele vai perder. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Conhecereis a verdade, né, irmãos? Qual a verdade? A palavra de Deus, né? Ah, mas e se não for verdade, né? E se for, irmãos? E se for verdade, né? Tudo aquilo que Deus está falando, né? Você vai perder a oportunidade de ser livre, né? A oportunidade de ser totalmente livre e abençoado por Deus. Só assim, você desarmando o teu coração, você vai poder conhecer esse Deus, né, irmãos? O teu Criador, né? Que você não nasceu por acaso, você foi criado por Deus. E Deus quer que seja para a glória dele, não para a destruição da tua vida, mas para a glória dele, glorificar o nome dele sobre a tua vida. Amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo mesmo aqui sobre nós, ó Deus. Pai, esteja no nosso meio pelo poder da tua palavra. Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo convença a vida deste homem e desta mulher a conhecer a verdade, Pai, aqueles que estão sendo enganados até ontem, porque hoje está entrando salvação na vida deles, ó Deus, assim como entrou na nossa. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tira as escamas dos olhos, repreende todo espírito de engano, Pai, repreende toda fraqueza. Meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam revestidas com esse poder, Pai, com esta curiosidade de te conhecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e que nesta caminhada eles permaneçam na tua presença. Pai, que nós permaneçamos, ó Deus, nos ajude a permanecer também, Senhor. Pai, para que nós possamos ser verdadeiramente os seus discípulos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta a tua glória, manifesta a tua salvação, quebra as correntes malignas nesta madrugada. Senhor, jogue por terra toda resistência humana, toda dureza de coração, Senhor. Age pelo poder da tua palavra, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.